Olá, pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula da semana PAC Sem Cabine. Hoje nós vamos iniciar e falar sobre esse tema tão interessante para as fonos e principalmente para as fonoterapeutas, né? A nossa aula, essa semana PAC Sem Cabine, ela é voltada para profissionais fonoaudiólogos, porque por lei a gente sabe que somente o fonoaudiólogo é o profissional reconhecido para avaliar e tratar os transtornos do processamento auditivo, né? Para fazer o diagnóstico e a intervenção. Então, esse curso ele é voltado para os fonoaudiólogos. Nós vamos ter 3 aulas, aula 1, aula 2, aula 3. Na terceira aula, nós vamos finalizar todo esse conteúdo e tirar todas as dúvidas sobre esse tema tão interessante, PAC sem cabine. Como assim, Dani? PAC sem cabine, sem audiômetro, né? Porém, para que a gente possa pensar na possibilidade de realizar o treinamento auditivo sem cabine e sem audiômetro, a gente precisa retomar alguns princípios, né? Antes de tudo, a gente precisa entender o que é o treinamento auditivo. Eu creio que a maioria dos profissionais que estão aqui já tem conhecimento sobre processamento auditivo, mas quem não tem conhecimento, nós vamos retomar essas questões aí do treinamento auditivo para a gente entender a base científica e clínica antes da gente colocar em prática esse tipo de abordagem terapêutica, tá? Então vamos lá, vou compartilhar aqui meu slide com vocês. Quem tiver dúvidas, manda no chat, que as dúvidas serão respondidas ao final, tá ok? E vamos lá. Então, deixa eu ajustar aqui. Então, o que a gente precisa entender antes de tudo, né? Para a gente chegar lá na etapa de escolher fazer o treinamento auditivo sem o uso da cabine, sem o uso do audiômetro, a gente precisa voltar aos princípios do que a literatura nos diz sobre treinamento auditivo, tá? Então, antes de tudo, qual é o objetivo do treinamento auditivo, né? O que é o treinamento auditivo? Então, segundo o professor Dr. Frank Milski, ele define que o treinamento auditivo ele é um conjunto de tarefas acústicas que ativam o sistema auditivo e os sistemas associados, ou seja, sistemas que não são puramente auditivos acabam sendo ativados também pelo treinamento auditivo, tá? E porque o paciente não é só um ouvido, né? A gente tem aí um paciente como um todo, a gente tem que enxergar o paciente como um todo, né? Nosso paciente, ele não é só um ouvido. Então, mesmo que a gente faça um treinamento direcionado, né, para o déficit, direcionado para o auditivo, a gente vai acabar refinando também algumas áreas próximas que não são áreas associadas, que não são áreas especificamente auditivas, tá? Então, esse é a definição do treinamento auditivo, né? Então, essas estratégias, essas tarefas acústicas, elas vão ativar o sistema auditivo e os sistemas associados e vão gerar mudanças que são benéficas no comportamento auditivo e no sistema nervoso central, tá? Então, o que a gente precisa é ter tarefas acústicas que gerem modificações, que criem ali novas conexões, novas sinapses, para melhorar a escuta desse paciente, tá? A compreensão auditiva do som, o refinamento desse som, né, que o paciente escuta no dia a dia. Então, esse treino vai gerar mudanças positivas e vai potencializar o desenvolvimento das habilidades auditivas fora do consultório, né? Que é o nosso objetivo principal. O paciente não precisa compreender bem só dentro do consultório. A gente tem que preparar o paciente para que ele compreenda bem fora do consultório, né? Então, essa seria a definição do treinamento auditivo, tá? Não está passando. Peraí. Agora sim. Então, vamos lá.
como que a gente vai gerar essas mudanças, né? O que a literatura fala, né, para que a gente consiga gerar essas mudanças? Eu trouxe aqui um levantamento da literatura de Mills e Shermack, em 2007, que eles concluíram, né, que para gerar essas mudanças, a gente precisa de algumas etapas. Então, o que seria a primeira etapa? Exercícios de escuta repetitiva, tá? Exercícios de escuta repetitiva. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente faz uma coisa, mais a gente consegue refinar aquele processo que a gente está fazendo. A gente consegue melhorar aquilo que a gente está fazendo, né? Então, vamos pensar como que a gente pode, como fonoaudiólogo, melhorar o que a gente já faz hoje com nossos pacientes, né? Sempre falo isso, como que a gente pode aprimorar o que a gente já faz hoje? Buscando capacitação, conhecimento, é por isso que vocês estão aqui, né? Para buscar mais conhecimento, para procurar melhorar o que vocês já fazem atualmente com os pacientes de vocês. Então, a gente precisa, segundo esses autores, gerar exercícios de escuta repetitiva para poder ativar essas mudanças, tá? Além disso, precisamos de tarefas acústicas, escolher tarefas que geram essa ativação do sistema auditivo, tá? Então, veja bem, esse exercício de escuta repetitiva não quer dizer que você vai fazer sempre a mesma coisa, sempre a mesma atividade, tá? Você pode ter várias atividades para trabalhar a mesma habilidade, para trabalhar o mesmo processo. Então, o exercício vai ser o mesmo. Qual é o exercício? Eu vou fazer um treino de escuta dicótica usando o mecanismo de atenção seletiva, né? Eu vou fazer um exercício voltado para isso, eu vou usar um áudio específico para isso. E depois eu quero continuar trabalhando essa habilidade, mas eu preciso mudar o estímulo. A tarefa acústica que eu escolhi vai ser a mesma, só que eu vou mudar o estímulo para que o paciente também não fique desmotivado, tá? Então, a gente precisa ter escutas repetitivas, mas de vez em quando a gente tem que mudar os recursos que a gente vai utilizar, né? Para que a gente mantenha o foco na mesma tarefa, tá? O nosso objetivo ali é manter a mesma tarefa, fazer a repetição da mesma tarefa. Não quer dizer que ele vai ouvir a mesma frase 10 vezes e vai repetir a mesma frase 10 vezes, né? Até porque o treinamento auditivo não é só colocar um som e pedir para o paciente repetir tudo que ele ouviu, tá? O treinamento auditivo ele vai muito mais, muito mais abrangente do que isso, né? A gente tem todo um planejamento terapêutico, todo um estudo em base científica para que a gente consiga melhorar esse processo e sim fazer as mudanças, porque a partir do momento que você usa a mesma frase várias vezes para que ele repita várias vezes aquela palavra, vai chegar uma hora que aquilo ali não vai estar mais gerando mudança no cérebro, não vai mais ativar o sistema auditivo. Então, eu preciso mudar a estratégia, o recurso, mas continuar estimulando a mesma tarefa acústica que ele tem dificuldade, que eu quero desenvolver, que eu quero que ele crie novas sinapses, aí, que ele crie novas conexões para melhorar a escuta do dia a dia, tá? Então, a gente precisa ter exercícios de escuta repetitiva e usos de tarefas acústicas que geram ativação do sistema auditivo. E, além disso, a gente precisa fazer estimulação das habilidades auditivas. Então, previamente a fazer a estimulação é a gente selecionar as tarefas que a gente vai fazer os exercícios de escuta repetitiva, tá? Porque eu tenho que ter, por exemplo, vou escolher 3 tarefas com o mesmo objetivo de estimular a figura fundo. São 3 tarefas diferentes, tá? Para que ele, quando tiver já sobrecarregado da mesma tarefa, a gente muda a tarefa, mas não muda a gente muda a estratégia, o recurso, mas não muda o objetivo principal da tarefa que a gente selecionou que precisa trabalhar, que seria, no caso do exemplo que eu dei, a figura fundo, tá? Então, a gente precisa fazer essa estimulação das habilidades auditivas para que a gente consiga potencializar o uso dos sinais acústicos, tá? No dia a dia. A gente tem que sempre pensar que o nosso paciente ele não precisa desenvolver bem as habilidades auditivas dentro do consultório, ele tem que desenvolver
para que lá fora ele consiga dar conta do sistema auditivo, né? Da escuta, que é tão competitiva, que tem tantas entonações, mudanças temporais. Então, ele precisa aprender, não adianta a gente só repetir. Se a gente só repetir a mesma tarefa, ele vai decorar a tarefa, né? Mas quando chegar lá fora que ele ouvir um outro estímulo, ele ainda vai ter dificuldade de fazer a tarefa. Então, eu preciso de uma repetição das tarefas acústicas. Do meu objetivo é a tarefa, eu quero estimular a habilidade de figura funda. Porém, eu preciso de 3, por exemplo, estímulos diferentes para que eu possa estimular a habilidade de figura funda. Porque quando chegar lá fora, ele vai ter um quarto estímulo, né? Para ele desenvolver a habilidade de figura funda. Então, ele precisa dar conta. Se eu uso sempre o mesmo estímulo, ele vai só decorar a tarefa. É igual o exame, por isso que a gente sempre recomenda que não use os testes que são feitos na avaliação do processamento auditivo central para reabilitação, porque senão o paciente decora aquelas atividades e aí quando ele vai fazer de novo o teste, ele se sai super bem, mas porque ele decorou o teste, não porque ele desenvolveu a habilidade e ativou aí novas sinapses, novas conexões para desempenhar aquela tarefa, aquela habilidade em qualquer ambiente, tá? O nosso objetivo é que ele dê conta e consiga desempenhar essa tarefa em qualquer ambiente, tá? Não somente dentro do consultório e não somente decorar o mesmo estímulo, tá? Temos que lembrar muito disso para que a gente faça um treino efetivo e pensando que o desempenho tem que ser a longo prazo, né? Não só enquanto ele está em terapia, ou não só no ambiente silencioso, dentro da cabine, enfim, tá? E aí, continuando, né, esses levantamentos desses autores, o que a gente precisa para ter um treino efetivo, tá? Para que o nosso treino seja efetivo, a gente precisa ter uma base científica, tá? A gente não pode inventar coisa, eu vou só dar um joguinho para o paciente fazer e pronto, acabou, né? Vou passar o joguinho para ele, ou então, vou dar o joguinho para ele fazer em casa e no consultório eu vou fazer um outro joguinho. Não tem como a gente ter um treino efetivo dessa forma. Como eu falei, a gente precisa ter várias atividades com o mesmo objetivo da tarefa acústica que a gente quer desenvolver, tá? Então, a gente precisa ter base científica, então a gente precisa se atualizar, precisa estar atento às pesquisas, acompanhar os estudos, estudos recentes, não só estudos antigos, mas a gente tem que ter uma base e a gente tem que ter um levantamento aí dos estudos que são que são considerados com maior validade científica, né? Quanto mais estudos, quanto mais pesquisas a gente tem naquela área, mais validade científica a gente vai ter para fazer aquele processo, né? Então, a gente precisa ter um conhecimento na área de processamento auditivo central, mesmo que eu não vá trabalhar com avaliação, que eu vou trabalhar só com terapia, só com treinamento, mesmo que eu seja uma fonoterapeuta, não seja audiologista, e dentro do consultório, seja ali a fonoterapeuta, eu preciso ter uma base de processamento auditivo, até para saber quando encaminhar o paciente, se o meu paciente vai dar conta de fazer aquela avaliação, se ele tem linguagem e cognitivo suficiente para que ele faça aquela avaliação, para que ele tenha condições de fazer uma avaliação e que ele responda bem à avaliação, né? Se eu tenho certeza que ele tem compreensão auditiva suficiente para que ele faça a avaliação, tá? Então, eu preciso de toda essa base, mesmo que eu trabalhe só no consultório e que eu seja só da área de linguagem, fonoterapeuta de outras áreas, né, outras especialidades, mas eu preciso saber se o meu paciente precisa de ajuda nessa área, mesmo que eu não trabalhe com essa área, né? E aí os fonoterapeutas que querem trabalhar com essa área precisam também se capacitar para ter um conhecimento prévio para assim conseguir montar um planejamento individualizado, que é a segunda etapa aí do que a gente precisa no nosso treino efetivo, tá? Um planejamento individualizado. Eu posso ter 2 pacientes que têm alteração somente na habilidade de fechamento auditivo e figura fundo. Porém, desses 2 pacientes, eu tenho um paciente que estuda numa sala de aula com 30 alunos. Tem um outro paciente que ele está na sala de aula com 5 alunos.
olha a diferença de impacto que a dificuldade nessa habilidade de fechamento e figura fundo vai ter em cada paciente. É uma diferença muito grande, porque quem está na sala de 30 alunos, ele tem que fazer um esforço muito maior para compreender o que o professor está falando. O que está na sala de 5 alunos, ele tem que fazer um esforço, mas o esforço é menor, muito menor, porque o ambiente de ruído dele não é tão desafiador, tá? Então, ele tem que fazer um esforço menor. Então, as queixas vão ser até um pouco diferentes de um e do outro. Um vai ter muito mais queixas na escola, o outro muito menos, por conta do ambiente que ele está inserido. Então, a gente tem que pensar no paciente como um todo, e aí a gente vai chegar lá na etapa de orientações, né, de fazer as modificações ambientais, tudo isso faz parte, né, do treinamento auditivo, né, do planejamento terapêutico do treinamento auditivo. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Então, a gente precisa ter o planejamento individualizado. Como eu falei, as queixas vão ser diferentes desses dois casos, né? Porque um está num ambiente de ruído muito mais desafiador, né? Com o som atrapalhando muito mais ele perceber, e o outro tem um ambiente menos desafiador, tá? Além disso, a gente precisa saber no dia a dia como é que é essa criança em casa para estudar, qual é o ambiente que ela está inserida, né? Aqui eu já estou puxando o gancho para as modificações ambientais. Então, a gente vai ter essa diferença. Por isso que o treinamento auditivo ele não pode ser igual para todo mundo. Eu posso ter 2 pacientes com a mesma habilidade, com dificuldade na mesma habilidade, e ainda assim o meu trabalho vai ser diferente. Eu vou ter que usar estímulos de figura fundo, mas o meu trabalho vai ser diferente em relação a um paciente e o outro. Porque ele já faz muito mais esforço. Talvez a dificuldade dele em figura fundo seja maior do que a dificuldade do paciente de figura fundo que está num ambiente menos desafiador. Pode acontecer também, né? Quando a gente faz o teste, a gente vê ali a porcentagem de acertos. Então, eu posso ter ali 2 pacientes com alteração de figura fundo, mas um está ali com 50% de acertos e o outro está com 30% de acertos. Então, a dificuldade do que está com 30% é muito maior do que a dificuldade do paciente que está com 50% de acertos, né? Então, quem acertou mais vai ter uma facilidade maior com os estímulos do que o paciente que só fez 30% de acertos, né? Sinal que ele tem mais dificuldade com o mesmo estímulo. Então, a gente tem que partir desse princípio também, tá? Que o planejamento ele vai ser individualizado, mesmo que eu tenha pacientes com a mesma alteração, com a mesma dificuldade, tá? Eu preciso entender, é a mesma coisa no caso de paciente com perda auditiva, por exemplo, né? Trabalho com adaptação de prótese auditiva e, às vezes, já aconteceu de eu ter casos de pacientes com a mesma perda, a discriminação praticamente igual dos 2 pacientes. Só que a gente tem um que mora no interior e o outro que mora na cidade grande. O que mora na cidade grande, ele não quer ouvir ruído, ele quer ouvir a fala, mas ele quer minimizar ao máximo o ruído. Se ele for recrutante, aí mais ainda que ele vai querer se livrar do ruído, né? Então, vou fazer uma configuração daquele aparelho auditivo totalmente diferente da configuração do aparelho auditivo do outro paciente que mora no interior, que mora na fazenda, que ele quer escutar o ruído dos animais, ele quer escutar o ruído da vaca, do bode, enfim, né? Ele quer escutar o passarinho, ele quer escutar aqueles ruídos. Então, é diferente o perfil de cada paciente. Então, a gente tem que ter esse olhar bem abrangente para isso, tá? Além disso, que a gente precisa, essencial, que não pode faltar na terapia, que a literatura comprova isso, é a motivação, tá? O paciente precisa estar motivado para que a gente tenha um treino com mais engajamento, né? O paciente precisa gostar da terapia. Se a gente não gostar, a gente não faz nada direito, né? É a mesma coisa a gente ir para uma academia. Eu não gosto de academia, mas tenho que ir, mas não gosto. Você ir para a academia fazer musculação e você tá ali doido para acabar logo, porque você não gosta de fazer musculação. Então, você tá ali fazendo exercício de braço, mas tem um tempo ali, né? Isometria, tem que fazer o exercício ali adequado, mas você não quer esperar aquele tempo, você quer fazer ali correndo
para acabar logo. Seu treino vai ser efetivo? Não, ele não vai ser tão efetivo quanto poderia ser, porque você está desmotivado. É a mesma coisa aqui, a gente está fazendo um treinamento. Treinamento. Se o paciente está desmotivado, ele não vai fazer questão de tentar melhorar, de prestar atenção. E todo ser humano, ele quer ser bom, né? Nas tarefas que ele faz. Ninguém gosta de errar. Ninguém gosta de ir mal numa tarefa, numa prova, num desafio que ele está sendo colocado, né? Quando o paciente muitas vezes vai mal, mesmo não tendo tanta dificuldade, é porque ele está desmotivado, ele não gosta daquela terapia, ele vai reclamar, vai achar ruim, vai achar chato. Aí, um minuto depois, já vai reclamar do fone que está incomodando, vai reclamar que o som está alto, vai dispersar, vai olhar para o lado. A gente tem ainda os transtornos associados que também acabam influenciando no comportamento do treinamento, né? Da terapia. Mas, além disso, se o paciente estiver desmotivado, ele não vai ter um treino efetivo. Então, para a gente ter um treino efetivo, quando a gente vai fazer o nosso planejamento terapêutico, a gente tem que pensar motivação. O que eu posso fazer na minha sessão de treinamento auditivo para motivar o meu paciente? As fonoterapeutas que estão aqui já estão super cientes, né, desse processo, né? Quem trabalha com fonoterapia, fez o exercício certo, vai ganhar estrelinha, vai ganhar um coraçãozinho, vai ganhar uma bala. Não são todos que podem ganhar bala, né? Tem crianças que não podem com doce, enfim, tem algumas restrições. Mas você vai dar um jeito de motivar aquele paciente, né? E é a mesma coisa na sessão de treinamento auditivo, ainda mais que é uma sessão intensiva, né? Que o paciente tem que ter ali aquela atenção auditiva sustentada por um tempinho maior, né? Para que ele consiga dar conta das tarefas. Então, a gente precisa pensar na motivação. Então, estou lá, planejamento terapêutico. O que eu preciso ter no planejamento terapêutico? Então, tarefa acústica direcionada para a habilidade. Recursos que eu vou usar nessa tarefa acústica. Deixa eu botar aqui no quadrinho, que eu acho que vai ficar melhor. Então, vamos lá. O que eu tenho que pensar, né? Estou fazendo o meu planejamento terapêutico. Claro que aqui eu não vou conseguir falar tudo sobre planejamento terapêutico, né? Só fazendo o curso para vocês terem um conhecimento mais específico, de sessão por sessão, enfim. Mas o que eu preciso pensar? Olha, agora eu vou sentar e vou montar o meu planejamento terapêutico do paciente. O que eu vou fazer nesse planejamento terapêutico? Então, eu vou aqui, ó, planejamento terapêutico, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que pensar qual foi a primeira coisa que a gente viu ali, tarefas acústicas que gerem mudança no sistema nervoso auditivo central, tá? Então, tarefas acústicas para, por exemplo, como eu falei, ele tem dificuldade na figura fundo, tá? Figura fundo. Então, tarefas acústicas para figura fundo. Que recurso que eu vou usar? Vou usar 3 recursos, tá? Na aula 2, não lembro se é na aula 2 ou 3, a gente vai falar sobre algumas sugestões de recursos que tem. Então, 3 recursos que eu vou usar para a tarefa acústica, tá? E depois, o que eu vou usar para motivação e engajamento, tá? Então, o que eu vou usar para motivação e engajamento? O paciente acertando, o jogo já dá parabéns, já dá muito bem, etc. Mas, às vezes, isso não é suficiente, né? Quando a gente estuda, eu estudei um pouquinho de gamificação e eles estavam falando, né, na criação e desenvolvimento de jogos que eles precisam ter um reforço positivo. Por isso que todo jogo, né, eles têm uns princípios ali para desenvolver um jogo, desenvolver a gamificação, né? Eles têm uns princípios. O que? Precisa ter ali quantas vidas o paciente tem, precisa estar ali no painel, né? Às vezes a vida é um coraçãozinho. Quantos ele tem? Aí precisa ter um cronograma, o tempo que ele vai realizar aquele jogo, porque ele tem que ter ali um tempo. Ele precisa ter ali a pontuação que ele já fez. Tudo isso são estratégias específicas que eles usam na hora de desenvolver um game, desenvolver um jogo, tá?
Então, ó, o que que você tem de recursos ainda para usar, de ferramentas para você usar no seu personagem. Aí ele tem ali todo um preparo para que o paciente tenha uma motivação naquela tela ali. Porque o paciente avança de fase nos joguinhos, nem sempre ele ouve um parabéns, muito bem, né? Mas ele tem um feedback positivo ali com motivação. Ó, você ganhou uma estrelinha, você ganhou uma chave. Até no jogo do Pedro a gente vê muito isso, né? Ó, você completou a tarefa, você ganhou uma chave, né? O do Pedro na Casa Mal Assombrada, que a gente usa bastante também para tarefas de treinamento auditivo, né? Dentro do consultório. E ele coloca ali, olha, você precisa dar... você conseguiu a chave para abrir a porta, você conseguiu a coleira do Toby, né? Ah, a coleira, ganhei a coleira do Toby, vou guardar. Então, tem todo um objetivo ali quando os desenvolvedores, né, de games pensam na estrutura de um jogo, de uma gamificação, porque a motivação é essencial, né? Por que que as crianças ficam aí horas e horas, né? Os maridos também, horas e horas no videogame, porque eles têm motivação para continuar jogando, né? O jogo que não tem muita motivação, ele acaba não tendo muito sucesso, né? Então ele precisa ter motivação, ele precisa ter ali quantas chances ele ainda tem. Então aquele painel que a gente vê em cima do jogo, no jogo do Pedro é um ótimo exemplo, né? É um jogo muito bem desenvolvido, com toda essa base aí de gamificação. Ele tem ali o reforço positivo, então cada vez que ele completa todas as tarefas, mostra ali a pontuação que ele fez, quantas tarefas ele conseguiu fazer. Ele ganha a cada etapa, cada cômodo da casa que ele está, né? Ele ganha algum brinde por ter conseguido avançar aquela fase. Então, ele ganha a coleira do Toby, ele ganha a chave da saída, ele ganha a lanterna, né? Então, tudo isso são motivacionais, são motivações para que o paciente continue jogando, para que a criança tenha ainda interesse em continuar no jogo, porque ela quer ganhar todas as etapas, né? O afinando o cérebro, eu passo muito afinando para atividade de casa também, e os pacientes chegam falando, ai, tia, ganhei uma medalha, né? Ganhei uma medalha, enfim, né? Já acabei aí dando dica aí de alguns recursos, mas assim, a gente precisa pensar nisso, mesmo que a gente não vá usar uma tarefa específica no computador, né? A gente pode utilizar tarefas no computador, mas existem outras formas também da gente fazer o treinamento auditivo com tarefas que não sejam necessariamente no computador, tá? Mas a gente utiliza ali o fone ou faça a tarefa em campo, né? Aí a gente precisa ter outras motivações, porque aí já não vai ter o painel do joguinho ali, né, com as motivações para a criança. Então, o que que eu posso pensar de motivação e engajamento se eu estou usando uma tarefa mais auditiva, por exemplo, se eu estou usando lá os CDs do Escutando, né, da Sandra. Então, quando ele acerta, ele ouve, parabéns, você acertou, né? Se você disse branco, parabéns, você acertou, por exemplo, né? Então, só que além disso, a gente pode ter um engajamento melhor, uma motivação ainda melhor, né? Então, a gente precisa ter motivação e engajamento. O que que eu vou, então, quando eu vou sentar para montar o meu planejamento terapêutico daquele paciente, que eu estou ali com o exame dele em mãos, com a anamnese em mãos, pensando em todas as características, todas as questões que ele tem, queixas relacionadas que estão compatíveis com o exame, na hora de pensar na tarefa, eu tenho que sentar e botar essas coisas em prática. Então, eu preciso da motivação, eu preciso dos recursos. Então, o que que eu vou usar para motivação? Eu vou, para motivação, ele vai ganhar estrelinha. Então, posso colocar aqui, sei lá, ganhar estrelinha, ou ganha uma massinha, se completar o nível, enfim, ganha um recurso, né? Ganha alguma coisa para poder acertar o nível. Então, acertou, então você vai ganhar um desenho para pintar. Enfim, pode ser mil coisas, vai depender da idade da criança, né? Da faixa etária aí da criança e da linguagem dela também, né? Para a gente poder pensar nessa etapa, tá? Então, eu preciso ter isso, tá? Além disso, o que mais eu preciso? Eu preciso ter o registro, né? Do desempenho do meu paciente, para eu poder pensar depois na próxima sessão, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso raciocínio. E aí,
eu preciso pensar muito na motivação, não é só porque, eu preciso deixar a criança feliz. Não, tá na literatura, tá? A motivação faz parte do treino efetivo, tá? Motivação e engajamento, por quê? Tendo motivação, o paciente tem motivação para chegar no consultório, ele chega ali no consultório, ele chega feliz. Puxa, eu estava doido para vir e tudo. Então, às vezes, os pais falam, né? Ele estava doido para chegar à sessão de hoje, então, ele não queria faltar, ele achou que ia perder a sessão, estava atrasado, mas ele estava doido para vir, enfim, tá? Por quê? Ele tem que gostar. Se você ouvir isso, é sinal que ele está motivado. Agora, se o paciente não quer nunca vir à sessão, sempre coloca uma desculpa para não fazer as tarefas, é porque ele está desmotivado. Então, a gente tem que pensar em alguma outra estratégia para dar conta dessa motivação, tá? Às vezes o paciente no início está meio tímido, não vai ter muita motivação, mas ele ter, assim, com o tempo, ele tendo motivação, ele vai se soltar. E, além disso, ele precisa também ter uma noção de que o que ele está fazendo ali é para ele melhorar, né? Às vezes a criança não vai ter uma noção, mas eu preciso, porque eu tenho um problema no ouvidinho. Tem uns que falam, né? Eu tenho uma dificuldade na compreensão, não fala assim com essas palavras, mas fala, eu tenho uma dificuldade assim para melhorar meu ouvidinho, né? Então eu preciso melhorar, ter mais atenção, enfim. Mas nem todos têm essa consciência, então é importante o paciente ter essa consciência de que ele está ali para poder lhe desempenhar melhor as atividades que ele precisa no dia a dia, né? Então, a gente adapta isso para explicar para a criança de uma forma, porque o adulto e o idoso é muito mais fácil da gente explicar, né? Mas para a criança a gente precisa explicar de uma forma que ela tenha, eu quero melhorar, como eu falei, ninguém gosta de errar, né? As crianças também não gostam de errar, tanto que quando elas erram, elas criam logo uma proteção ali, tipo, não gostei desse jogo, né? Mas é porque ela não conseguiu fazer. Já fala que não gostou, porque ela não gosta de errar, ninguém gosta de errar, né? Então, elas precisam entender para que elas tenham mais engajamento na terapia, porque elas têm a consciência de que eu preciso disso aqui para melhorar, né? Tipo, a academia, não gosto da academia, mas eu sei que eu preciso porque é bom para minha saúde, né? Então é a mesma coisa, tá? A gente precisa fazer esse exercício aí, malhar o cérebro, né? Igual na figura que está aqui, para que a gente tenha mais engajamento e também comprometimento com a terapia. Se o paciente tem comprometimento, ele vai fazer os exercícios em casa. Eu sei que é um desafio para todas as fonos a tarefa de casa, porque a gente manda e a maioria dos pacientes não faz. É um desafio, mas a gente precisa aí tentar ver o que a gente consegue fazer, de colocar uma tarefa mais motivadora, mais divertida, para que o paciente pelo menos faça alguma atividade em casa, né, para manter, né, essa atividade, esse treino auditivo constante, né, igual andar de bicicleta, a gente não aprende assim logo de cara, anda com rodinha, começa ali com a rodinha, daqui a pouco a gente vai andando sozinho, pede para andar sem rodinha, né? Cai, levanta de novo, anda de novo, até que a gente aprende e depois não esquece, igual dirigir, né? Também é a mesma coisa. Então, a gente precisa ter ali um comprometimento. Por quê? Tendo comprometimento, a criança tem consciência que ela tem um objetivo com aquilo ali, né? E aí ela vai ter mais comprometimento se ela tiver motivação, tá? E aí, eu recebo muito essa pergunta, né? Quando intervir, meu filho está com alteração do transtorno do processamento auditivo, como que eu faço? Quando que eu devo iniciar a terapia, né? O que a literatura recomenda? Que a gente inicie a terapia imediatamente após o diagnóstico, né? Porque a gente tem que pensar na prevenção e nos impactos que esse paciente pode ter na escola, no dia a dia, né? Até às vezes a gente pensa, mas ele está na colônia de férias agora. Tá, na colônia de férias ele também tem vários amiguinhos que ele precisa conversar e compreender bem a conversa dos amigos, entender o que os amigos falaram, interpretar bem, né? Se os amigos falaram com duplo sentido, piada ou não, né? Então, até na colônia de férias ele precisa desenvolver bem essa habilidade. Então, tem gente que fala assim, ele está nas férias, ele não precisa desenvolver. Agora, eu vou esperar, quando ele retornar das férias, aí eu entro com a intervenção, tá? Então,
a gente entende, né, que tem alguns imprevistos, que as pessoas têm que se adaptar, que todo mundo precisa de férias. Mas a gente não pode ficar pensando assim, eu só vou começar daqui a um tempo, porque ele ainda não está desenvolvendo muito bem, ou ele não vai precisar disso agora, né? E assim, a comunicação a gente precisa o quanto antes melhorar, né? A gente precisa para ontem. Então, a gente precisa ter essa melhora aí mesmo da comunicação, né? Então, quanto antes a gente conseguir resultados, menos impacto vai ter essa criança na hora de desenvolver as habilidades, tá? Ali no desempenho escolar, na hora de desenvolver a consciência fonológica, a leitura escrita, né? Porque o processamento auditivo, ele está ali dentro dos pré-requisitos, né? Ele também é um pré-requisito para a alfabetização. Assim como a consciência fonológica, também é um pré-requisito para a alfabetização. Então, a gente precisa ter, assim, intervir o quanto antes. Não sou eu que estou falando isso, é a literatura que fala. Assim que você detectar um transtorno e que receber o diagnóstico do transtorno do processamento auditivo ou de risco para o transtorno do processamento auditivo, né? Porque, assim, a literatura recomenda que a gente avalie o processamento auditivo a partir de 7 anos e que não feche o diagnóstico antes disso. Porém, às vezes, abaixo de 7 anos, algumas crianças têm já dificuldades e queixas auditivas. Então, às vezes, elas acabam passando pela avaliação, mas a gente não avalia todos os testes, né? Só avalia alguns testes que têm valor de referência, mas é um caso ou outro, porque a recomendação da literatura realmente é a partir de 7 anos, mas a gente tem que também pensar em prevenção, né? Então, se a criança tem algumas queixas auditivas com 6 anos, a gente pode lançar mão aí de algumas avaliações que a gente possa levantar esses dados auditivos para que a gente possa entrar com uma intervenção. Então, caso uma criança seja avaliada com 6 anos, ela vai fazer os testes que têm valor de referência para 6 anos, ela ainda está em maturação. Então, ela não vai conseguir dar conta de fazer todos os testes e desenvolver todas as habilidades por conta da maturação auditiva aí, tá? Do cérebro. Nesses casos, o laudo vai constar risco para transtorno do processamento auditivo, porque a gente não pode diagnosticar como transtorno antes dos 7 anos, tá? Então, a partir de 7 anos é que a gente já classifica como transtorno. Abaixo disso, a gente vai classificar como risco para, tá? E aí, essas crianças que apresentam risco para, elas estão geralmente na fase inicial de alfabetização. Então, nesses casos, a gente consegue intervir e minimizar essas dificuldades que ela vai ter na alfabetização, porque ela está melhorando o acesso auditivo, então ela vai minimizar as dificuldades de processamento auditivo, de consciência fonológica e, consequentemente, da alfabetização, tá? Por conta da neuroplasticidade, que a gente pensa em prevenção, tá? Quanto antes a gente conseguir melhorar essas habilidades, melhor. Porém, a gente entende que ainda está em maturação. A gente precisa ter esse equilíbrio aí na hora da gente pensar, ele tem TEPAC. Não tem, a gente não pode, ele pode ter, mas a gente não pode diagnosticar ainda, porque ainda está em maturação. A gente não conseguiu desenvolvimento esperado para aquela faixa etária, né, para a idade cronológica, ainda que a gente consiga afirmar que é um transtorno do processamento auditivo, tá bom? Então, o que o treinamento auditivo deve levar em conta, né? Novamente, segundo a literatura, a abordagem direta, tá? Então, o treino auditivo, ele deve ter uma abordagem direta, com foco no auditivo. Claro que a gente vai ter alguns casos que a gente vai entrar com estímulos bottom-up, top-down, não vai dar tempo de exemplificar tudo isso aqui, mas a gente vai entrar com algumas estratégias de linguagem, memória e atenção, né? O apoio de algumas estratégias cognitivas, a gente vai mesclar e vai depender de cada caso para a gente analisar o que a gente vai utilizar em cada paciente, por isso que a gente precisa ter uma boa base para que a gente consiga saber o que a gente vai usar com cada paciente. Porém, a gente precisa ter uma abordagem direta, né? Então, essa abordagem direta, eu vou definir, de acordo com o histórico do meu paciente, com o resultado do exame, com as queixas, qual vai ser a abordagem que eu vou utilizar, tá? Se eu vou utilizar o treinamento auditivo acusticamente controlado, que seria um treinamento que antigamente chamava-se de formal, né? Mas essa nomenclatura já caiu um pouco em desuso.
porém, ainda falo porque muitas vezes as pessoas não entendem ainda que tem essa modificação, então a gente, para esclarecer, fica mais fácil, né? Então, acusticamente controlado seria o treinamento auditivo formal. Ou o controle acústico com uso de recursos tecnológicos, com treinamento auditivo computadorizado, enfim. Dessa forma, a gente seria o que chamávamos antes de treino informal, tá? Essa palavra informal, ela acaba sendo muito... Ela não é exatamente a palavra que define o que é o treinamento auditivo, né? As pessoas acabam levando que, informal é, assim, de qualquer jeito, né? Não é preparado, a pessoa não faz um planejamento terapêutico para isso. Isso não é verdade, né? Essa palavra informal, ela não foi muito feliz, né? Na hora dessa colocação aí, porque ela não corresponde ao que exatamente é o treinamento auditivo com controle acústico por meio de recursos tecnológicos, tá? Então, treinamento auditivo computadorizado por meio de recursos tecnológicos. Com os recursos tecnológicos, a gente hoje consegue fazer algumas modificações nas configurações para que o paciente receba a informação e tenha aí uma relação sinal-ruído, né? Uma diferença aí de 15 dB entre o estímulo principal e o estímulo de ruído, uma relação sinal-ruído aí de menos 15, menos 10, a gente consegue aí ajustar isso até com o computador. O que a gente não vai ter, né, no treinamento auditivo computadorizado, por exemplo, é a gente saber exatamente o quanto, a intensidade que está chegando no ouvido do paciente. Mas a gente consegue fazer uma diferença ali de intensidade para que ele tenha um treino aí com relação sinal-ruído e tudo. Tá? Mas a gente não consegue saber como no audiômetro eu sei que quando eu estou fazendo ali o treino, ou audiometria, ou enfim, eu sei que no ouvido do meu paciente está chegando 60 dB, né? No treino computadorizado, a gente ainda não conseguiu esse avanço, eu acredito que daqui para frente vai ter até esse avanço, né? Porque agora a gente já tem até um audiômetro que foi lançado aí no último congresso, né? Não precisa de cabine, né? Então, eu preciso até me aprofundar um pouco no estudo desse equipamento, mas eu vi aí que teve no congresso, né? Enfim, achei bem interessante. Então, a gente precisa, assim, a gente não teve avanços ainda com relação a isso, mas eu acredito que logo, logo a gente vai ter, né? Se a gente já consegue fazer o controle acústico aí com a relação sinal-ruído, né? A gente já consegue ter aí esse estímulo diferenciado, né? Acredito que daqui para frente a tendência é que a gente consiga fazer isso com o computador, mesmo que o computador vire um audiômetro, a gente não precisa ficar carregando, né? Equipamento de clínica em clínica, né? Eu já passei por essa fase de trabalhar em várias clínicas, cada clínica tinha um equipamento diferente, ou às vezes eu tinha que levar de uma clínica para outra, e aí, às vezes acaba, né? Tem que tomar cuidado por conta de descalibrar e tudo isso, então tem que ficar bem atento a esses detalhes. Mas, enfim, nossa aula não é de audiometria. Porém, a gente precisa ter esse conhecimento, que a gente não vai saber que está chegando em dB no ouvido do paciente, a quantidade em dB que está chegando, tá? Mas a gente consegue aí saber que está chegando na relação sinal-ruído, a gente consegue ter uma noção aí do espectro de fala, a gente não sabe, o espectro de fala que ele está ouvindo agora é exatamente tanto, é exatamente tanto, né? A frequência ali daquele som, mas a gente consegue ter uma noção, tanto que tem aí o treino, né, do Fast Forward, que é muito interessante, né, esse recurso, e o paciente consegue ali desenvolver bem, e é um treino computadorizado, né, o Fast Forward é um treino computadorizado. Ele tem ali um foco com auditivo, né, então ele fala ali, listen to and g, né, e ele tem que perceber essa diferença aí, surdo sonora, enfim, é bem interessante. Então, a gente precisa ter, né, definir no nosso treinamento auditivo qual abordagem que eu vou utilizar. Vou usar acusticamente controlado, com cabine audiômetro, ou vou usar o treinamento auditivo computadorizado com uso de recursos tecnológicos, né? Para fazer um outro tipo de controle acústico. Além disso, a gente precisa incluir no nosso planejamento as modificações ambientais, porque a gente precisa melhorar esse acesso acústico, né? Principalmente se o meu paciente tem alteração de fechamento auditivo e figura fundo. As alterações de fechamento e figura fundo são as que mais sofrem influência
das modificações ambientais, né? Do ambiente que a pessoa está inserida. Porque quem tem essa dificuldade, quando está no ambiente silencioso, tem mais facilidade, muito mais facilidade de entender as pessoas. Mas quando está no ambiente de ruído, mesmo que ela não tenha perda auditiva, vai ter muita dificuldade, tá? Então, a gente precisa pensar nas modificações ambientais e melhorar esse acesso acústico. Ah, Dani, mas o que seria isso das modificações ambientais? Seria a gente dar orientações para a escola, né, orientações aos pais em casa na hora que a criança for fazer as tarefas, que for estudar, como que vai ser aquele ambiente naquele momento de estudo, né? Então, a gente precisa ter esse acesso, porque isso vai fazer toda a diferença. Não adianta, quando a gente fala em modificação ambiental, a maioria acaba colocando no relatório, sentar na frente, né? E sentar na frente nem sempre vai resolver o problema daquele paciente, não serve para todos os pacientes, tá? Então, porque às vezes o paciente, na escola dele, ele vai sentar na frente, mas ele está na frente do lado da porta, do lado da janela, passa a buzina, a escola é em frente à rua, e aí ele escuta barulho de fora, então ele vai ter vários ruídos ali distratores, né? Ruídos intermitentes, que são ali distratores e atrapalham da criança prestar atenção na voz do professor, tá? Então, nem sempre sentar na frente vai resolver. Um outro caso, por exemplo, um paciente que tem dificuldade ali na localização sonora, né? Na interação binaural, né? Aquela audição ali espacial, né? A diferença ali de tempo, né? Para localizar um som, de tempo que o som chega em uma orelha e chega na outra, para que ele consiga fazer essa localização sonora, né? Se ele senta na frente, ele tem um professor que fica andando em volta da sala. Eu já tive um professor assim na época da escola, eu lembro até hoje, que eu ficava assim, né, para ouvir o que o professor está falando. Se a pessoa tem uma dificuldade de processamento auditivo central, isso sentar na frente para ela não vai resolver nada. O que precisa é dar uma orientação para esse professor, para ele não ficar perambulando pela sala, né? Porque aquela criança precisa de uma atenção maior e de um acesso melhor ao estímulo acústico que ela está recebendo, né? Então, nem sempre vai resolver sentar na frente, né? Sentar na frente não é a única orientação que a gente deve dar, e a gente tem que analisar bem caso a caso, como é a escola dessa criança, né? Como é o ambiente escolar, que ela está inserida, o que, que eu posso fazer para ajudar para que ela tenha melhor acesso acústico no ambiente escolar, né? Maior, que eu possa melhorar a qualidade que esse som chega para ela, né? E aí tem aqui também, ó, o quarto, né? Sistemas auxiliares de escuta, né? Eu já pulei aqui, vou voltar para o 3. Mas, enfim, aí sistema Bluetooth, né? Sistema FM, enfim, são outros recursos que a gente pode também ajudar ali a ajustar essa questão da melhora do acesso acústico, tá? Isso, para a fonoterapeuta, é bem interessante ter conhecimento, porque a fonoterapeuta, muitas das vezes, tem muito mais acesso à escola do que a audiologista, né? Que está fazendo ali só a avaliação do paciente, né? Ou que às vezes está fazendo treino auditivo, mas não tem esse conhecimento, esse acesso. Então, a questão da gente se conectar com um profissional que está trabalhando a linguagem do paciente faz toda a diferença. Mesmo que você não vá fazer o treinamento auditivo, eu sou fonoterapeuta, eu gosto de linguagem, eu quero trabalhar com linguagem. Você tem que pensar que o auditivo ele está ali junto da linguagem, né? Você sem querer está dando estímulo auditivo o tempo todo. A sua voz é um estímulo auditivo, né? Então você precisa ter um conhecimento de processamento auditivo, mesmo que você queira encaminhar para outra profissional, um audiologista, trabalhar aquela habilidade, tá? Mas o fonoterapeuta, ele tem muitos pontos com relação a esse contato com a escola, né? Isso ajuda muito para saber em que ambiente a criança está inserida e de que forma eu consigo orientar aquela criança para que ela tenha um melhor acesso às pistas acústicas que ela precisa receber, tá? Então, modificações ambientais, o que a gente pode fazer para melhorar o acesso acústico. Às vezes a criança está numa escola que a parede tem reverberação, nem sempre a escola vai fazer uma obra na parede por conta de uma criança, né? E às vezes a gente pode ter um outro caso ali, por exemplo, esse que eu falei da dificuldade da localização sonora, sentar na frente não vai resolver se o professor está andando pela sala. Então, às vezes, tem um outro paciente que também precisa sentar na frente, um paciente que tem dislexia, ou enfim, outro transtorno. Aí talvez seja melhor, aquele paciente vai se beneficiar mais sentando na frente do que esse outro, né?
E esse outro, se ele sentar numa posição que seja estratégica, ele consegue receber bem a voz do professor se o professor for orientado a não ficar perambulando pela sala, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Olha como o mundo é enorme com relação às orientações de processamento auditivo, né? Os impactos vão depender do estilo de vida da criança, né? E da comunidade que a criança está inserida na escola, em casa, no ambiente, né? Envolve muito o ambiente, principalmente os pacientes que têm alteração de fechamento figura-fundo. Esses são que têm uma demanda maior, que a gente precisa melhorar muito, pensar em melhorar muito a qualidade do acesso à informação acústica, para que ele receba melhor essas informações, tá? As outras alterações, ele também precisa melhorar isso, precisa, mas não vai ter tanto impacto assim dessas mudanças ambientais em relação à alteração de figura-fundo e fechamento, tá? Então, o que a gente precisa, além disso, número 3, estratégias compensatórias, tá? A gente tem que olhar o paciente como um todo, né? Então, eu tenho um paciente que eu preciso focar no auditivo, mas ele tem muita dificuldade. O que eu posso usar de estratégia compensatória para dar o start para que ele comece a focar no auditivo? Para ele melhorar, para ele já ter respostas positivas, para ele ter motivação para continuar treinando, né? Eu posso lançar mão de associar estímulos visuais, de associar estímulos atencionais, de linguagem, enfim. Eu tenho que pensar nas estratégias compensatórias para facilitar o acesso ao estímulo acústico desse paciente, tá? Então, a abordagem direta, qual vai ser a abordagem direta que eu vou definir, né? Se vai ser acusticamente controlado ou treino computadorizado, com uso de recursos tecnológicos, modificações ambientais, estratégias compensatórias que possam facilitar o meu paciente para que ele tenha o melhor acesso auditivo, já que ele ainda não está com um acesso auditivo muito bom. Então, o que eu posso fazer para compensar essa falta dele, para ajudá-lo nesse início, até que ele refine mais o sistema auditivo dele, tá? Sistemas auxiliares de escuta, sistema FM, Bluetooth, né? O sistema FM acaba não sendo muito adquirido pelos pacientes, porque ele tem um custo muito elevado, né? E às vezes o paciente pensa, mas eu vou comprar para ele usar só durante os meses ali de treinamento auditivo na escola e depois não vai usar mais, né? E às vezes, até para o paciente, isso ajuda muito, ele possa continuar usando na escola, não só durante o período que ele está em tratamento, né? Em treinamento auditivo. Então, só que muitas famílias acabam não adquirindo por conta do custo e também porque não querem, mas meu filho vai ser taxado como surdo, porque vai ter que usar um aparelhinho e tudo, porque no sistema FM a gente consegue deixar um microfone lá com o professor e o som que o professor fala no microfone sai direto no ouvido do paciente. Hoje em dia, a gente tem essa facilidade também com os celulares, né? Com telefones Bluetooth, com fone de ouvido Bluetooth, isso também facilita bastante. Então, assim, até no teleatendimento, né, ou nas aulas online no período da pandemia, tinham muitos pacientes que tinham dificuldade, porque tinham que ficar ali muito tempo no computador, mas para outros pacientes que têm, por exemplo, essa dificuldade de figura fundo, para eles foi até melhor, porque eles com o fone de ouvido, eles conseguiam ouvir direto a voz do professor, sem ruído dos outros alunos conversando e atrapalhando. Então, isso melhorou a concentração dos pacientes e eles conseguiram absorver mais as aulas online, né, do que presencial por conta dessa concentração. Claro que depende de cada paciente, também a faixa etária influencia muito, né? Quanto menor, mais difícil a criança ficar ali na frente do computador prestando atenção numa aula, né? Mas isso facilitou muito. É igual quando a pessoa vai fazer um treino para quero aprender inglês. Se você está aprendendo inglês só ouvindo a televisão, você está recebendo muito estímulo, mas na hora de você falar, você vai ter muito mais dificuldade de falar. Eu entendo muito inglês, mas na hora de falar não é exatamente igual, a pronúncia não sai exatamente igual e tal, porque você está ouvindo ali na televisão, está fazendo um curso, uma aula online, né? Só que você, com a aula online, você está com fone de ouvido, então você está fazendo praticamente um treinamento auditivo para aquela língua, porque com o fone você está recebendo só aquele estímulo, sem ruído, sem interrupções, né? Sem ruídos esporádicos de fora, né? Ruídos intermitentes que possam te atrapalhar. Então, você consegue refinar o seu sistema auditivo, né? Refinar aquela análise
daquele som, né, daquele estímulo acústico. Então, isso facilita bastante, né, para que você refine a língua e consiga perceber melhor e entender, mesmo que você ouça outras pessoas falando com outros sotaques, outra melodia, né, outra entonação, você vai conseguir saber que palavra que a pessoa falou, porque você refinou o seu sistema auditivo para compreender bem uma segunda língua. Tá? Agora, quem tem dificuldade de processamento auditivo, se a dificuldade for relacionada, por exemplo, ali na área de processamento temporal, ela vai ter mais dificuldade em aprender uma segunda língua, porque ela vai ter dificuldade ali com as nuances do som, né? Com a diferença das pistas acústicas daquele som, né? Então, aí já vai ter uma queixa específica. Mas, pensando numa pessoa que não tem dificuldade de processamento auditivo, ela vai ter facilidade na hora de receber essa informação, porque ela já ouviu várias vezes uma conversa em inglês, por exemplo. Ela vai conseguir identificar qual foi a palavra dita, tá? Então, a gente precisa lançar mão aí. Essa questão da online foi bem interessante, porque, assim, teoricamente, a grande maioria, não deu certo com a online. E outras pessoas, eu acredito até que vocês aqui mesmo, né, vocês podem até comentar aí no chat, outras pessoas tiveram muito benefício com a aula online, porque consegue prestar atenção melhor no professor, consegue focar a atenção, consegue dar pausa quando precisa nas aulas, né? Voltar ao conteúdo. As aulas gravadas, então, ajudaram muita gente, né? Pacientes que têm TDAH, por exemplo, que têm dificuldade de se concentrar, às vezes perde uma pista ali auditiva, não só o TDAH, mas até o TEPAC mesmo, perdeu uma pista ali auditiva, ele consegue voltar e ouvir de novo aquela pista, aquela mensagem que ele perdeu, né? Quando ele desfocou ali, se ele tem TDAH, ele vai desfocar da aula, vai pensar em outra coisa. Depois ele vai voltar para a aula e aí ele perdeu um pedacinho importante. Então ele consegue voltar à aula que está gravada, né? Voltar, assistir de novo aquele pedacinho e recuperar a informação que ele perdeu. Na aula presencial, no dia a dia, ele não consegue fazer isso. E dependendo da acústica da sala e de onde ele está sentado, né? Ele vai ter mais dificuldade ainda de captar essas pistas auditivas. Então, se ele perder uma informação, nem sempre ele vai. Às vezes a pessoa é tímida, não tem coragem de perguntar, né? Tem medo de, vou perguntar, vou ser taxado como ridículo, vou levar um fora, enfim. Eu acho que todo mundo tem que ter direito de perguntar, né? Tirar suas dúvidas para poder você esclarecer. Mas tem crianças que não têm esse hábito, ficou com vergonha, até nem se tocam que perderam o conteúdo. E por isso não perguntam de novo. E o conteúdo fica lá perdido, né? O auditivo, ele passa assim, quando vê, já passou, né? Então, é mais difícil dele ter de recuperar esse acesso à informação. Na aula gravada, ele consegue fazer isso, né? Então, isso ajuda bastante. Então, além disso, como que deve ser o treinamento auditivo? O treinamento auditivo, ele deve respeitar a hierarquia das habilidades auditivas e as etapas do desenvolvimento auditivo, tá? Uma aguinha, tô falando muito. Então, ele deve seguir a hierarquia e as etapas de desenvolvimento. Quais são essas etapas? Atenção ao som, detecção do som, discriminação, né? Diferenciar sons iguais e sons diferentes, reconhecimento e identificação do som, né? Reconhecimento e identificação do som, compreensão do som, né? Então, o paciente, a gente precisa montar o nosso planejamento terapêutico respeitando esse desenvolvimento auditivo e respeitando a hierarquia das habilidades. Eu não posso trabalhar com o meu paciente uma habilidade que ele ainda nem desenvolveu, né? Uma habilidade que ele ainda está em maturação, uma habilidade que ele está com muita dificuldade, né? Eu posso estimular essa habilidade para melhorar o desenvolvimento dela. Mas eu não posso trabalhar uma habilidade, por exemplo, eu não posso trabalhar a integração, né? Se meu paciente não faz nem fechamento, né? Então, eu preciso primeiro trabalhar por etapas. Eu preciso hierarquizar as habilidades para trabalhar por etapas. Eu não posso trabalhar uma habilidade que é lá na frente, lá chegando lá quase na área associativa, se ele ainda nem estabilizou ali, fez uma base sólida ali da auditiva, né? Então, eu preciso ajustar, preciso respeitar essa ordem de desenvolvimento
para que eu possa trabalhar as habilidades, né? Quando eu estou trabalhando com reabilitação de pacientes com implante coclear, né? Pacientes surdos, eu tenho que trabalhar primeiro a atenção auditiva. Primeiro ele tem que ter atenção ao som, depois ele detectar esse som, para depois eu trabalhar a diferença de dois sons, né? Então, se eu tenho, por exemplo, vou pegar aqui, é mais fácil para mostrar para você. Então, se eu tenho, por exemplo, um tambor, né? Então, eu estou trabalhando com o meu paciente lá, reabilitação de implante coclear. Então, eu tenho o tambor aqui e eu vou trabalhar com o meu paciente. Ah, eu quero que ele reconheça o som do tambor. Eu vou fazer assim, esse é o som do tambor que ele tem que reconhecer. Agora, se eu faço assim, pego o tambor e faço isso aqui, ó, pá, 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 meu paciente, ele está ouvindo dois sons. Ele vai ter que discriminar que tem dois sons aqui, que tem o pá e tem o som do tambor junto. Pá, 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 tá? Tem o som junto. Então, eu preciso que o meu paciente, ele consiga, antes dele discriminar o som, ele tem que detectar que esse aqui é o som do tambor. E esse aqui é o som do tambor, tá? Então, ele precisa primeiro ter atenção, ó, detectar que esse é o som do tambor antes de eu começar a fazer assim, pá, 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 porque aqui ele está ouvindo o som do tambor e o som da minha voz, pá, pá, pá. Isso aqui é discriminação de sons, de dois sons, né? Então, eu não posso trabalhar isso com ele se ele não teve nem atenção ainda ao som do tambor, se ele nem detectou que esse som que ele ouviu era do tambor. Se ele ouviu, ele teve atenção, escutou que tem um barulho do tambor, ele teve atenção ao som. Agora, se ele ouviu e ele foi procurar o tambor, ele já detectou que esse som é do tambor. Depois eu vou chegar na etapa de trabalhar, ó, pá, 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 de trabalhar os dois sons, tá? Dele diferenciar os sons, ó. Pá, pá, pá. O que que ele ouviu? A minha voz ou o tambor, tá? Isso aí é discriminação. Mas eu não posso trabalhar isso se ele não tem ainda atenção. Então, a gente tem que respeitar as habilidades, as etapas do desenvolvimento auditivo, né? Para que a gente consiga ter êxito e sucesso na nossa terapia. Senão o paciente não vai conseguir dar conta. Se ele não desenvolveu ainda nem a habilidade anterior, ele não vai conseguir dar conta da próxima habilidade, tá? Para que depois ele faça o reconhecimento, identificação e a compreensão, né? Que já é na linguagem, né? Compreensão, representatividade daquele som que ele ouviu, tá bom? Então, o que a gente precisa para o nosso treinamento auditivo? Selecionar materiais e tarefas que estejam de acordo com a idade e com o nível cognitivo do paciente, né? A idade, a linguagem, o que ele já tem de linguagem, para poder trabalhar a cognição desse paciente, tá? O volume precisa estar adequado também, então eu preciso dar uma olhada, ter uma noção da audiometria, mesmo que eu não entenda de áudio, mas eu preciso olhar lá e saber, ó, isso aqui está normal, o SRT dele ali, o limiar de fala discriminação, quando que tá boa? Tá? Então, eu preciso dar uma olhadinha ali, não preciso, não quero me aprimorar em audiologia clínica, tá? Não, mas não tem problema, você precisa ter uma noção, mesmo que você seja fonoterapeuta, tá? Ter uma noção ali da audiometria, porque às vezes até os reflexos te dizem muita coisa, te dizem ali se o paciente é recrutante. Se ele for recrutante, eu não posso usar um volume muito alto para ele. E eu tenho que botar um volume na hora de fazer o meu treinamento auditivo, mesmo que seja no consultório, sem audiômetro, eu preciso ter uma noção ali do mínimo de audição que o meu paciente tem, né, para estímulos de fala, então eu vou olhar ali quanto que deu o SRT dele ali, né, quanto que deu aquele estímulo de fala. Eu vou olhar e vou ver para eu colocar uma intensidade adequada para eu começar o meu treino. Vou colocar ali 40 dB acima, 50 dB acima. Se for com audiômetro, eu vou conseguir selecionar essa intensidade direitinho. Se eu tiver sem audiômetro, eu vou ter que ajustar um volume junto com o paciente, vendo com ele o que está adequado e o que está dando desconforto, porque eu não vou ter essa intensidade, tá? Essa noção em dB, quanto está chegando a intensidade para o paciente. Mas eu consigo, com o paciente, selecionar um volume adequado e vou vendo com ele se ele está achando que está bom, se está desconfortável, se está muito baixo, se ele está tendo muita dificuldade de entender, né? Então, eu preciso escolher essas etapas também dentro do meu planejamento terapêutico, tá?
E a motivação tem que ser uma prioridade. Novamente, estou falando da motivação, porque é essencial para que a gente tenha resultado. Em qualquer coisa que a gente vai fazer, quando a gente está motivado, o nosso resultado é muito melhor, né? Então, a motivação precisa ser prioridade. Então, preciso escolher estratégias que vão suprir a necessidade daquele paciente auditivamente, mas estratégias que gerem motivação e que eu possa dar um reforço positivo, tá? Reforço positivo e preciso ter variedade de tarefas, porque o paciente ele cansa da mesma tarefa, ele decora a mesma tarefa, né? Tem jogos que a gente utiliza no consultório para treinamento auditivo que são randômicos, né? Eles vão mudando a resposta a cada vez que você joga, mas tem outros que não são randômicos. Então, os que não são randômicos, são sempre a mesma resposta, o paciente acaba decorando. Então, a gente não pode também ficar só naquele material. A gente precisa ter diferentes materiais aí para que a gente consiga ter aí uma motivação maior e potencializar as conexões, as novas conexões, né, e as mudanças ali no sistema nervoso auditivo central, tá? Então, para potencializar o rendimento do meu paciente, eu preciso ter tarefas variadas, tá? Mesmo que o meu objetivo seja exatamente trabalhar uma habilidade só específica, né? Então, eu selecionei 2 habilidades para trabalhar naquela sessão. Então, eu preciso ter variedades de tarefas para trabalhar aquelas 2 habilidades, tá bom? E o treinamento auditivo com programas computadorizados, ele tem vários benefícios, né? Se a gente usar ali no consultório, né, com programas computadorizados. Quais seriam esses benefícios? Benefício de âmbito até educacional, né? O paciente ali aprender a mexer no computador, essas coisas. Bom, a maioria dos pacientes sabe tudo, né? Os idosos é que gostam, porque eles começam a ter interesse ali no computador, que eles não sabem mexer, os filhos não têm paciência para ensinar, né? E aí eles gostam porque eles estão se sentindo ali atualizados, né, tecnologicamente, né? A gente até brinca assim, às vezes na sessão, quando eu atendo adulto e idoso, eu falo, idoso, então eu falo, tá ficando tecnológico, tá aprendendo aí a usar o computador e tudo, né? Eu já faço todo esse gancho aí para motivação. Olha, está se atualizando, estou gostando de ver e tudo, né? Então, a gente tem ali um interesse maior, né? As crianças, elas sabem usar tudo, celular, já, tablet, iPad, enfim, mas às vezes elas têm dificuldade com o computador. Quando eu boto em frente o computador para usar o mouse, nunca usou mouse na vida, está acostumada tudo com o dedinho, né? Então, também acaba sendo bom, né? Não é à toa que tem programas como até o Fast Forward mesmo, que está dentro das escolas, né? As escolas têm aulas, né, de computação para as crianças desenvolverem aí, né, essas habilidades, né? Se desenvolver como um todo, né? Um desenvolvimento mais global. Então, é bem positivo para isso. Além disso, a gente pode lançar mão de diversas estratégias com o mesmo objetivo, por conta de não ser um treino na cabine, com um fone ali fechado, né? Aquele treino bem intensivo, bem taxadinho ali, né? A criança tem uma sustentação maior da atenção, né? Ela consegue, quando está utilizando tarefas no computador e tudo, ela tem a atenção sustentada por mais tempo, né? Além disso, como eu falei, a gente pode alternar e lançar mão de algumas tarefas auditivas que não dependam do computador, né? Então, isso ajuda bastante. Eu gosto de pegar até, às vezes, esses materiais aqui da triagem, né? E fazer, olha, vou colocar uma venda nos olhos, você tem que trabalhar, vou trabalhar ali, eu estou dando exemplo de tarefa, né? Vou trabalhar ali em memória auditiva sequencial. Então, você tem que, vou colocar uma venda nos seus olhos e você vai dizer o que você ouviu, se você ouviu o tambor ou o sino primeiro, né? Aí depois, o tambor, o sino e o guizo, o que eu toquei, qual foi a ordem dos que eu toquei? Bota a venda na criança e eu estou trabalhando ali em memória auditiva sequencial, em campo, com a minha voz, né? Mas ele tá aí com os sons em campo, né? Sem caixa de som, sem nada. Ele vai ouvindo e vai melhorando essa habilidade também. Eu já estou ali treinando a memória auditiva do meu paciente, mesmo sem usar o computador. Eu gosto de fazer isso também, né? Eu ensino algumas estratégias também desse tipo lá no curso de estratégia de intervenção do PAC sem cabine, né?
E nesse curso eu mostro algumas estratégias para a gente também tirar um pouquinho a criança da tela, porque eles já ficam na tela direto, né? Então, o que que a gente pode fazer para tentar tirar um pouquinho isso aí? Então, oriento para casa, ó, fala com o pai, os irmãos, vão brincar de cabra cega. Aí um chama do lado, outro chama do outro, né? Então, são estratégias que não dependem do computador, mas são estratégias que ajudam o auditivo. Então, localização sonora no reconhecimento da voz do pai, da mãe, do irmão, quem está chamando, né? Então, bota ali a criança com a venda nos olhos, vai brincar de cabra cega, né? E aí alguém chama de um lado, depois o outro fica do outro lado, chama do outro lado, e vai trabalhando ali diferentes fontes sonoras para a criança tentar achar. Agora tem que achar a voz da mãe, tem que achar a voz do pai. E isso é muito legal, porque é uma estratégia que a criança faz brincando em casa, que é muito bom, dá até para fazer no consultório, né? Mas eu gosto de passar como tarefa de casa e tiro um pouco a criança da tela, do computador, né? Porque eles já usam realmente demais a tela. E aí, com essas estratégias, a gente consegue ter uma maior sustentação da atenção da criança, né? Porque está mais motivador. E a gente consegue um desenvolvimento mais global, né? Não só auditivo. Tanto, como eu falei, com os programas computadorizados, que você mostra para a criança, a gente usa apoio visual às vezes, e aí tem tarefas, conforme a gente vai avançando de nível, a gente tira o apoio visual, para a gente focar no auditivo quando a gente vê que a criança já tem condição de fazer essa etapa, né? Então, a gente vai trabalhando um desenvolvimento mais global, né? Porque acaba trabalhando o estímulo visual também, né? Sensorial, enfim, tá bom? Então, a gente consegue ampliar aí o número de recursos que a gente tem, né? Saindo um pouco ali do audiômetro e da cabine. Eu penso que as fonoterapeutas, elas têm inúmeros recursos aí que podem trabalhar em campo, né, e fazer estimulação auditiva com o paciente, né, ajudar aí nesse desempenho das habilidades auditivas. E isso vai fazer com que o treinamento seja muito mais enriquecedor para o paciente, mesmo que aquele paciente eu tenha a fono da linguagem, tenha a fono a audiologista que vai fazer o treino auditivo dele. Tá? Vamos supor que a fono da linguagem ela não entende de processamento, não trabalha com processamento, e ela quer encaminhar o paciente para a audiologista fazer essa parte. Mesmo assim, é essencial essa troca, porque, como eu falei antes, a fonoterapeuta ela tem muito mais acesso ao ambiente escolar da criança. Então, essa troca de informações do audiologista com o fonoterapeuta é essencial. Eu não sei se vocês passam por isso aí, se vocês costumam trocar muito com profissionais, né? Às vezes eu vejo que tem alguns profissionais que têm muita dificuldade de trocar essas informações. E isso é muito importante, né? Até nos estudos mesmo lá fora dos pesquisadores relacionados a treinamento auditivo dentro da escola, né? Treinamento, assim, estratégias de treinamento auditivo que possam ajudar na escola, que possam ajudar em outros ambientes, né? E essa troca de profissionais, né? Eles falam muito da equipe multidisciplinar, né, para desenvolver bem, tanto até no diagnóstico, né, às vezes a gente depende também de um dado ou outro para somar com a avaliação neuropsicológica, para a gente conseguir enxergar o paciente, fazer o diagnóstico diferencial, né, mas a gente precisa também ter essa troca na hora de fazer a terapia, porque o paciente vai ser o maior beneficiado com isso, né? Então, se eu tenho um paciente que ele tem duas fonos, uma audiologista fazendo treino auditivo e a outra fonoterapeuta que escolheu só trabalhar com a linguagem, não quer fazer o treinamento auditivo, mas essa troca das duas profissionais sobre o caso, o paciente ele acaba tendo, no treinamento auditivo, se eu conheço a linguagem do meu paciente, se eu tenho dados da linguagem que a fonoterapeuta avaliou, eu consigo associar as minhas estratégias de treinamento auditivo com outras tarefas de linguagem, memória, atenção, né, cognição, que o meu paciente possa precisar. Então, eu posso fazer um treinamento auditivo com esse apoio, porque isso vai ser, praticamente, ele vai estar tendo 2 vezes na semana os estímulos de linguagem e auditivo. Porque se eu troco também com a fono da linguagem, eu dou também umas pistas para ela, olha, quando você estiver na sessão, aproveita a sessão de linguagem e associa uma tarefa auditiva assim, assado e tal, etc, né? Por quê? Aí o paciente ele vai praticamente ter 2 vezes na semana atendimento para ser estimulado tanto auditivamente como na linguagem, né? A gente tem que pensar que o paciente é um todo, um desenvolvimento mais global. Então, essa troca é fundamental. A equipe multidisciplinar, ela também está dentro
da estrutura ali para desenvolvimento, para o treinamento auditivo, para a avaliação, né? Essa troca é essencial, ela é muito importante em qualquer caso. Então, se alguém tem problema com isso, eu acho que a gente deve jogar isso por terra, porque a melhor coisa que a gente faz pelo nosso paciente é conversar com a equipe multidisciplinar, né? Conversar com os profissionais que estão acompanhando, para que o paciente tenha maior crescimento e desenvolva melhor nas terapias. Assim, a gente vai ter muito mais sucesso com o nosso paciente e sucesso profissional também, porque a gente vai ver que o nosso trabalho está chegando a algum lugar. Assim, as pessoas vão ver que o seu trabalho dá certo e vão começar a te encaminhar novos pacientes, né? Porque vão ver que realmente você resolve o problema, né? Aqui já estou puxando até o empreendedorismo aqui, né? Mas esse contato, ele é essencial, porque o maior beneficiário é o paciente. Consequentemente, você vai acabar ganhando mais pacientes com isso, né? Por conta dessa troca. Mas o principal beneficiário, essa troca, ela é importante para beneficiar o nosso paciente, tá? E o resto vai ser consequência do seu trabalho, tá bom? Então, a gente tem que sempre pensar, como eu falei, no início da aula, como que eu posso melhorar aquilo que eu já faço hoje? Como que eu posso aprimorar ainda mais os meus atendimentos? Então, você como fonoterapeuta, por exemplo, da linguagem, como que eu posso melhorar o meu atendimento para oferecer também esse recurso auditivo para o meu paciente, para eu dar conta de ajudá-lo também nesse estímulo auditivo, né? Tem pacientes que não têm acesso a esse tipo de terapia especializada em cabine, com audiômetro, né? Então, tem pacientes que não vão se dar com esse tipo de terapia, com esse tipo de abordagem, né? E aí a gente vai ter que lançar mão de outras abordagens, tá? Então, a gente tem ali, também no treinamento computadorizado, a gente até consegue ter um maior controle dos estímulos, porque tem software já que marcam a resposta do paciente, essa resposta chega para você, então você tem esse controle aí, né, do que o paciente está acertando, o que ele está errando, quais habilidades que ele está tendo mais dificuldade, porque ele fez lá na tarefa de casa, fez o site do Afinando lá de casa, chegou esses dados para você, vão te ajudar também na terapia, né? Então, esses aqui que ele faz em casa com o apoio do estímulo visual, ele dá conta. Esses aqui que não tem apoio do estímulo visual, ele ainda não está dando conta. Então, vamos tentar incluir aí mais estratégias auditivas e aos poucos tentar tirar o estímulo visual, diminuir, né? Mas a gente precisa, assim, pôr numa balança e ajustar bem para a gente ter um treinamento individualizado, eficaz para o nosso paciente, tá? E, além disso, é mais confortável e interessante para o paciente, né? O treinamento auditivo sem ser na cabine no audiômetro, né? Principalmente para criança. Para adulto e idoso já é mais fácil a gente fazer o treinamento, né? Na cabine, no audiômetro. A gente pode também mesclar, né? Se você tem as duas opções, você pode também mesclar, assim como eu, né? Eu comecei a modificar um pouco o meu treinamento e comecei a ver, né? Vi que começaram a sair literaturas recentes mostrando benefícios do treinamento auditivo, mesmo sem o audiômetro e sem a cabine, tá? Então, não estou inventando nada aqui, eu vivi, né? Foi o que eu vivenciei na minha prática clínica, eu sempre fui super adepta do treinamento auditivo acusticamente controlado, né? Formal, já falei isso aqui numa outra aula, né? Por que eu ampliei a minha visão? Já falei isso num evento aí anterior. E por conta da experiência clínica mesmo, eu tive fui vendo que meus pacientes estavam mais felizes quando eu usava, quando eu mesclava as duas formas de tratamento e quando eu também, em alguns casos, precisava usar só o treinamento auditivo computadorizado, né, com o uso de recursos tecnológicos sem utilizar o audiômetro, porque o paciente tinha desconforto com o fone do audiômetro, tinha aversão à cabine, enfim, né, alguns casos que eu recebi me fizeram pensar nessas outras possibilidades e começar a lançar mão dessas outras possibilidades. E aí o que eu vi foi que na reavaliação, mesmo os pacientes que faziam um treino e tinham resistência à cabine e ao audiômetro, eles tinham resultado na reavaliação. Então, isso para mim foi assim, um alívio muito grande, né? E eu comecei a olhar mais e acreditar mais no treinamento auditivo no consultório, né? Sem cabine, sem audiômetro. Comecei mais a acreditar nele também, tá? Então, e aí eu comecei a ver novas pesquisas que foram saindo sobre o tema, né? Comecei a ler alguns artigos também de fora que falam
de ajudar com estratégias auditivas no âmbito escolar, né, na linguagem, enfim. Tem alguns materiais bem interessantes sobre isso. Esse material do Fast Forward também é bem interessante, e já tem artigo também mostrando, né, a efetividade desse treino, desse material, enfim, desse recurso. Então, isso fez com que eu abrisse os olhos assim, e começasse a ver que nem todos os meus pacientes vão ter condições de fazer o treinamento com odiômetro e cabine. E eu posso ter resultados com os pacientes mesmo não usando a cabine nem o odiômetro, tá? Então, assim como, eu até postei isso no Instagram esses dias, assim como nem todo paciente é para fazer treinamento auditivo em cabine com odiômetro, também nem todo paciente a gente vai conseguir trabalhar só no consultório. Em alguns casos, a gente vai precisar lançar mão de um treino mais refinado. Mas isso vai depender do desempenho do seu paciente, né? Então, vamos ver, vamos observar como é que o paciente está reagindo, se ele está motivado. O que fez o boom, assim, de eu me apaixonar por essa forma de trabalhar, né? Sem cabine, sem audiômetro, foi justamente o engajamento que eu tive, a motivação dos meus pacientes, que melhorou muito. E isso eu vi que fez diferença na reavaliação, então foi muito bom, porque eu fiquei bem satisfeita, porque eu vi que eu não estava fazendo coisa assim que não existe, né? E comecei a ver que outras colegas também estavam pesquisando sobre o tema e também estavam tendo resultados, né? Aí a gente tem que lembrar que o nosso paciente, ele também não é sempre aquele paciente redondinho da pesquisa, né? Porque o paciente da pesquisa, a gente exclui vários critérios para poder ele se encaixar na pesquisa, né, no perfil da pesquisa. E muitas vezes os nossos pacientes de consultório, eles não se encaixam naqueles critérios, né? E eles não são aqueles pacientes redondinhos, né, da pesquisa. Então a gente tem que pensar de que forma eu consigo ajudar esse paciente, como que eu posso melhorar o que eu já faço hoje. Sempre falo isso para ficar na reflexão de vocês, né? E a próxima aula a gente vai falar sobre alguns recursos que a gente tem disponíveis, né? E, como eu falei, assim, vocês devem estar, no início da aula, vocês deviam estar assim, se perguntando, né? Por que a Dani agora está falando de treinamento sem cabine, se ela sempre trabalhou com treinamento com cabine? Então, foi essa experiência que eu contei para vocês, né? Porque eu sei que muita gente deve estar assim, eu vou assistir essa aula, porque como assim treinamento sem cabine? Treinamento auditivo tem que ser com cabine, tem que ser com audiômetro, né? Então, o que eu vim mostrar aqui para vocês foi o que eu vivi na minha prática clínica, mas o que eu também encontrei algumas pesquisas que mostram a eficácia, né, desse tipo de reabilitação, assim como até pesquisas lá fora, né, como esse estudo aí do Fast Forward, que é bem interessante, e que é possível a gente trabalhar, mesmo não tendo o audiômetro nem a cabine. E tem um gancho muito positivo aí, que a motivação fica muito maior, né? Os pacientes da cabine, eles reclamam, principalmente crianças, eles reclamam muito, né? Desconforto, tudo. Tem alguns que são bem tranquilos, mas tem outros que sentem muito desconforto e acaba não sendo divertido, né? Então, eles não têm tanta motivação, vem mais por obrigação mesmo, né? Então, comecei a ver, não, eu preciso melhorar o que eu já faço, gerar mais motivação e engajamento para os meus pacientes. E quando eu vi que tem na literatura também, né? Eu fiquei bem aliviada, assim, que eu não estava inventando coisa, né? Que o que eu estava vendo era a realidade mesmo. Os pacientes ficam mais engajados, mais motivados e acabam tendo mais resultados, né? Então, é isso. Então, agora, aguardem a aula 2, tá? Para que a gente consiga ampliar ainda mais aí esses assuntos. Então, antes de vocês pensarem na aula 2, né? Antes de vocês assistirem a aula 2, eu quero deixar para reflexão de vocês essa imagem que eu coloquei aqui e essa pergunta, né? Finalizando a aula 1 de hoje. Será que a vida é acusticamente controlada? Né? Será que a nossa vida é acusticamente controlada? Como nessa imagem que está aí? A menina está aí bem tranquila estudando, o gato dormindo porque está uma paz, e ela com fone de ouvido, né, numa paz ali, conseguindo estudar sem nenhum barulho, sem nenhum ruído para atrapalhar, e ela conseguindo ali se concentrar e fazer tudo. Mas será que a nossa vida é assim? O nosso dia a dia lá fora é acusticamente controlado? O nosso dia a dia lá fora é assim? Né? Então, vamos pensar nisso. Outra coisa que eu deixei aqui para reflexão de vocês é essas imagens, né, com relação a, novamente, essa pergunta, né? Vamos refletir, será que a vida é acusticamente controlada?
né? Então, o que eu posso fazer no meu treino para preparar o meu paciente para a vida lá fora? A vida é acusticamente controlada. Aqui ele está ouvindo ó, vários barulhos, tá vendo? Aqui o paciente está com desconforto, né? Nessa imagem aqui, o rapaz paciente, né? É um modelo da foto. Mas o paciente está aqui, ó, com vários barulhos, ele tentando discriminar entre inclusive, o excesso de ruído, ele gera estresse, né? Quem trabalha com áudio ocupacional, a gente dá sempre orientação, né, aos pacientes, às empresas, né, para minimizar o ruído, porque além de minimizar as lesões auditivas, também minimiza o estresse, porque o excesso de ruído, ele também gera estresse, né? É muito ruído, a gente às vezes só se dá conta quando para o ruído, é igual quando a gente está trabalhando, aqui eu estou trabalhando aqui com o ar-condicionado ligado, não estou nem dando conta do barulho do ar-condicionado, né? Porque split é um pouco mais silencioso mesmo, mas mesmo assim, quando é o ar-condicionado comum, né? Aquele de janela, a gente escuta e a gente não tem aquele. Como é que eu posso dizer? A gente não tem noção, depois a gente esquece daquele barulho que está ali, né? Ah, esqueci do barulho. Quando desliga o ar-condicionado, é que a gente nota que parou o barulho, né? Aí que a gente nota, caramba, nossa, ficou um silêncio agora, ficou uma paz, era o barulho do ar-condicionado, né? Então, uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é com relação ao tipo de estímulo, né? O tipo de barulho. Porque, por exemplo, tem recomendações até que falam, ah, mas você estuda com música, estuda ouvindo música. Ué, mas ouvindo música, mas a música não vai me desconcentrar, né? Só que tem diferença, né, entre o estímulo, o barulho contido, né? Tem estudos sobre música que falam muito sobre isso, né, como a música age no cérebro e tal. E aí mostra ali, é um barulho contínuo. Então, aquele barulho contínuo, por que que ele vai te ajudar na concentração? Porque aquele barulho contínuo, enquanto você está lendo, igual essa menina que está ali na imagem, né? Ela pode estar ouvindo música, ou pode estar ouvindo uma videoaula, né? Enfim, aquele barulho contínuo, ele vai ajudar a mascarar os outros barulhos intermitentes. O que que incomoda mais a você? Você está ouvindo o barulho ali de música ou do ar-condicionado direto, ou você ouvir ali um tec, 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 que é um barulho de obra, ou um barulho a pia, né? Quando está pingando a água, né? Quando não está fechada direito, fica aquele barulho da gota batendo na pia, né? Caindo da bica e batendo na pia. Ele pi, pi, pi. Aquele barulho, ele incomoda muito mais, porque ele é um barulho intermitente, ele não é um barulho contínuo. Então, barulho contínuo, por exemplo, do ar-condicionado não incomoda. O barulho da música, por exemplo, ele vai mascarar todos esses barulhos transitórios, né? Esses barulhos aí que aparecem esporadicamente, que tiram a sua atenção. Então, ela está ali, ó, estudando e tem uma pessoa passando ali, conversando, ela não vai perder a atenção por conta disso, porque ela está ali com a música mascarando direto, contínuo. Então, assim, claro, não vai botar assim um rock and roll, né, e tudo assim, mesmo quem gosta, né, a gente que gosta, mas dependendo, tem gente que consegue até estudar ouvindo um rock and roll ali baixinho e tal, a pessoa, mas depende de cada um, né, para você ter concentração ali é mais complicado, mas você colocar ali um ruído de chuva, um ruído, uma música clássica, um ruído assim lo-fi, né? Agora tem usado muito o ruído assim lo-fi, que é aquela música que fica mais baixinha, mais suave, né? Não tem umas batidas muito fortes, que ajudam a relaxar. Então é muito bom, porque ele ajuda você a concentrar, né? Uma orientação até que eu dou para alguns pacientes que eu vejo que tem necessidade, para concentrar ali na atividade e os ruídos não atrapalharem. Paciente TDAH, então, isso ajuda muito, parece que não, mas ajuda muito. Né? Porque parece, está fazendo o contrário, mas tem que se concentrar no estudo, mas está ouvindo música. Só que a música ela vai ficar ali, igual o barulho do ar-condicionado, vai ficar ali contínuo, né? E ela vai ajudar justamente a esconder esses barulhos transitórios, esses barulhos intermitentes que incomodam muito mais, né? Do que um barulho que está ali contínuo, que com o tempo o seu cérebro já se acostumou com aquele barulho, né? Então, fica aí para reflexão de vocês, né? Finalizando a aula de hoje, é o barulho de trânsito, que também é muito desconfortável. E aqui, ó, várias pessoas conversando, né? E eu tô novamente, será que a vida é acusticamente controlada? Né? Por mais que esteja ali num episódio com os amigos, um evento ali no consultório, as pessoas estão ali conversando, né? Estão conversando normalmente, mas várias pessoas conversando ao mesmo tempo. Cada um tem um tom de voz, tem uma entonação, tem uma velocidade de fala diferente,
né? Isso tudo não é acusticamente controlado, né? Não tem uma relação sinal-ruído específica em cada ambiente que a gente vai, né? E eu coloquei aqui o Pernalonga, tipo, o que tem a ver o Pernalonga com tudo isso, né? Então, o que eu quis deixar aqui é que nem o Pernalonga, com essas orelhas enormes dele, né, consegue discriminar e ouvir todos os amigos dele que estão ali em volta, né, dos Looney Tunes, né? Então, mesmo o Pernalonga, com essas orelhas enormes, com esse pavilhão enorme, né, ele não vai conseguir dar conta, não vai conseguir dar conta de todos esses estímulos, né? Dos amigos dele, que tem outros personagens, cada um com estímulo de fala diferente, alguns com alterações de fala, outros não, velocidade de fala diferente, enfim, né? Então, isso não é acusticamente controlado, né? Então, a gente tem que pensar que a gente tem que preparar o nosso paciente para a vida, né? Para a vida lá fora. Lá fora não é acusticamente controlado. Então, a gente precisa refinar com o treinamento auditivo o máximo possível, porque lá fora a gente não está com fone de ouvido direto, a gente não está com o som direto do audiômetro, né? A gente usa o som do audiômetro para refinar e criar memória auditiva para aquele som, né? Para aquele cérebro, criar engramas para aquele som específico, de tanto que ele ouviu o som refinado, com qualidade. Quando ele chegar lá fora que ouviu o som sem qualidade, ainda assim ele vai ter capacidade de desenvolver essa habilidade, mas a gente tem que sempre tentar simular situações que o paciente vai viver lá fora, né? E as situações lá fora não são com fone, não são com audiômetro. A vida, ela não é acusticamente controlada. Então, deixo isso aí para reflexão de vocês e a gente se vê na aula 2. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido aí muita coisa. Até a próxima aula.